Boa tarde, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de assunto muito bacana. Então, toma aquele copo de água, senta aí pra gente mexer com a tua cabeça aí. A gente vai falar hoje de algo bem interessante que Elliot Dow deixou pra gente, só que o grande problema é que Elliot e que Dow já morreu. Por quê? Elliot Dow trouxe um estudo muito embasado e técnico a respeito de movimentação de teorias de ondas. Só que o grande problema é que o estudo já está ultrapassado. E hoje a gente vê novas tecnologias cada vez mais surpreendendo todo tipo de ciência que há no passado. Porque hoje a gente tem um mix de inteligência, de contexto muito maior que antigamente. Se a gente pegar a tecnologia antiga para a tecnologia de hoje, não tem comparação. Justamente por isso que eu vejo tanta gente perdendo a bolsa de valores. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de onda, mas uma visão de ótica bem diferente, tá? A primeira é que Elliot Dow, eles explicam que uma tendência de alta é quando eu tenho topos e fundos maiores que topos anteriores. Mas nem sempre esses topos e fundos maiores que topos e fundos anteriores, eles demonstram para a gente uma movimentação. Quando que eu devo sair dessa operação? Quando que eu devo continuar nessa operação? E o que acontece através desses estudos de técnica, de teoria de Elliot Dow? Então vamos lá. Primeiro lugar, eu tenho que definir a movimentação. Ora bola, onde eu devo comprar, onde eu devo vender? Qual que é a movimentação que o mercado precifica? Então quando a gente bate o olho no gráfico, a maioria das vezes a gente vê uma poluição terrível, onde a gente não sabe áreas de compra e venda. E por esse motivo, eu fiz aqui de maneira mais simples para vocês entenderem a movimentação. Se bater o olho aqui, a gente vê muito simples a movimentação de alta e movimentação de baixa. Só que o grande problema é entender o contexto disso. Então vamos lá. Quando eu tenho realmente uma alta de precificação do mercado, é justamente quando eu tenho topos e fundos maiores que topos e fundos anteriores. Elliot Dow já dizia isso. Só que dentro desse contexto, não é apenas o fundo que é interessante. Para mim, o mais interessante hoje, estudando teoria e estudando tecnicamente o que o mercado faz, é apenas o topo. Porque presta atenção, quando eu tenho uma movimentação de alta, eu tenho que ter rompimentos de regiões. E esses rompimentos de regiões, ele demonstra para a gente uma direção. Então, quando eu tenho um topo maior que o topo anterior, sem ligar na intenção do fundo, eu vou ter uma tendência de alta. Então repara bem, topo maior que topo anterior, maior que o 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 topo anterior. Epa, pela teoria de Elliot Dow, fez um fundo menor. Então eu já teria ficar preocupado. Não deveria ficar preocupado de maneira nenhuma. Por quê? Porque a tendência de alta, ela continua ainda. Se a gente notar, por que eu me ligo muito em topo? Porque a movimentação apenas fez um retorno dessa movimentação, colocando um monte de vendedor na roda porque acredita que é fundo, e tome na cara, subiu. E agora, quando que eu tenho a tendência de baixa? É quando eu tenho uma quebra de estrutura de topo. Presta atenção, topo igual a topo anterior, mostrando fraqueza de rompimento de região. E aí, o próximo ponto
é o mercado me mostrar a fraqueza. Então quebrou a estrutura. Topo menor que topo anterior. Tecnicamente, aonde que a gente vai fazer a venda dentro dessa região? Rompimento da mínima seguinte. Rompeu, vendeu. Então, seguiu no movimento de venda, colocou stop acima do topo anterior, porque eu não posso ter mais movimentação de alta de topo anterior, e aí o mercado despenca. Nota que sempre o mercado ele faz uma pegadinha, justamente para vir buscar o stop de todo mundo. Olha onde armou essa operação, dando sinal completamente errado, errôneo, e tuf na cabeça. Mas na realidade aconteceu muito antes esse rompimento de fraqueza, dizendo que ia cair nessa região aqui. Olha só que interessante. Topo menor que topo anterior, topo maior que topo anterior, só que foi uma busca de liquidez para pegar a movimentação dos comprados e vendidos, justamente nesta região aqui. Vamos subir lá e eu vou mostrar a região. Olha lá. Testou a região e aí, BUM! Para baixo. Veio justamente na área dos 50% da movimentação anterior. Note que quando a gente fala de linha de tendência, a gente mostra que o mercado ele tem ângulos de movimentação. Isso é, o mercado, por uma simples linha, ele mostra uma tendência visual. Repara só uma coisa. Se eu pegar aqui esse fundo, alinhar esse fundo à estrutura da movimentação, eu vou ter a área da venda, justamente na área da parada do suporte geométrico da movimentação anterior. Olha onde veio bater aqui, ó. E aí, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter uma movimentação de impulsão para ter o retorno dessa movimentação de queda. O mercado ele é totalmente alinhado com algumas coisas que, de maneira tecnicamente compreensiva e compreensiva, muitas vezes no fator técnico, porque é o mercado que acontece com o presente. E quando a gente assimila o presente, é impossível determinar o futuro. A gente olha o presente, mas a gente não vê o futuro. Que aí você poderia me falar: eu estou vendo essa movimentação aqui, ó, e ela está vindo para o alto. Só que eu digo para você, ela pode parar simplesmente aqui e descer. Agora, a gente tem uma probabilidade de movimentação. Não é porque tem essa probabilidade, que acontece muitas vezes, que ela vai viver acontecendo. O mercado é cíclico e ele muda constantemente. Então, a gente tem que determinar algumas coisas. Primeiro, alvo das operações. O que eu estou fazendo no mercado? Qual a movimentação que eu busco no mercado? Uma movimentação de alta? Uma movimentação de baixa? Eu quero comprar? Eu quero vender? Quais são esses pontos? E o porquê que eu estou fazendo isso? Se eu tenho uma movimentação de alta, rompendo uma primeira movimentação de topo, e eu esperando que ele busque, deixa eu pegar aqui para a Fibo, peguei errado, vou traçar a Fibo. Se você não sabe o que é a Fibonacci,
eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o que é a Fibonacci, como é que ela funciona, tá? Então vou marcar aqui uma retração dessa movimentação e a gente vai buscar o primeiro ponto da retração. Quando há um rompimento, ele faz um teste justamente no 61 no 50 para ele determinar a movimentação anterior. Isso acontece toda vez. Então olha só, a movimentação veio, rompeu a movimentação, testou 50. Olha só que interessante, 50, subiu, voltou, testando 50 novamente. Olha só, vou tirar aqui. Onde está esse 50 que eu não estou vendo? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só que interessante. O mercado testou 50 novamente, região dos 50, região de compra, e explodiu para cima de novo, dando alvo no 61.8. Se eu trouxer aqui para baixo, eu vou ter a região dos alvos, que é o suporte e a resistência. Então aqui, ó, outro alvo lá em cima. Talvez mostrando dessa maneira fica difícil de vocês entender, mas eu vou clarear isso mais de maneira simplória. Digamos que eu tenho uma pernada, e aí eu vou fazer o desenho aqui. Vamos lá, olha só que interessante. Digamos que essa aqui é uma pernada de alta do ponto A ao ponto B. Digamos que o mercado ele sempre volta, e quando ele fazer a movimentação de alta, você simplesmente vai esperar no retorno dos 50 dele, certo? Para você comprar. Rompeu, voltou, e a melhor região de comprar é nos 50. Então a Fibo ela foi feita para isso. Olha só que interessante. Vou medir a retração. Vou ter o meu alvo dos 50 aqui nessa região, ó. E é aqui nessa região onde está o pé do frango. Olha só. O mercado vai vir aqui, vai voltar aqui, e desse ponto é o meu ponto da compra, que ele vai fazer o alvo da movimentação anterior para cima. Isso acontece todo dia e toda hora no mercado financeiro. Ora essa, mas se eu tenho aqui um topo maior que o topo anterior, onde vai ser esse topo, Samuel? Simples. Mediu o tamanho da estrutura, novamente 50% área de compra, e eu estou esquecendo a venda para vocês entenderem só compra. Então vocês têm que estar alinhados a fazer uma coisa só. Olha que interessante. Tá aí a movimentação de compra. Vocês podem ficar no mercado apenas vivendo de compra. Apenas vivendo de compra com essa técnica. Vocês estão vendo? Então vocês pegaram um take cheio, 2 take cheio, bateu a meta do dia, tá com dinheiro no bolso. Então, a gente vai continuar esse vídeo, que é a série de movimentação, e depois a gente vai ter o desfecho. E eu gostaria que você acompanhasse essa série de 3 vídeos para vocês entenderem a movimentação do mercado. Tá? A gente vai falar de compra, a gente vai falar de venda, e com certeza até o terceiro vídeo
você nunca mais vai errar. Beleza? Então se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber novas notificações. Tamo junto, um abraço, fui!